Você era gordinho na infância? Tinha um nariz maior que o dos outros? Gostava de brincar mais com as meninas do que com os meninos? Ou o contrário? Quem já passou por isso sabe como as provocações e brincadeiras da juventude podem ser cruéis e traumáticas. Estamos no ar com o Planeta SPM. Hoje vamos falar sobre bullying e psicologia. O que é bullying? O que é brincadeira de criança? Existe uma diferença? Como lidar com a criança que sofre bullying? Qual é a importância da família nesse processo? Eu sou Gabriel Weiner e tenho o prazer de receber a psicóloga, terapeuta de família e escritora Beth Monteiro. Oi, Beth, tudo bom? Oi, Gabriel, tudo bom? Olá a todos. Muito obrigado pela presença. Prazer. Se você quiser participar, envie a sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da SPM no Facebook. Essa entrevista está sendo exibida ao vivo no portal da SPM, no www.spm.br/live. Bom, Beth, antes da gente começar, eu queria mostrar um material que a gente fez que mostra um pouquinho da sua vida. Vamos assistir? Vamos ver. Opa! Hoje, qual tem sido a sua principal ocupação? Hoje, Gabriel, eu tenho estado no consultório full time, mas quando aparecem palestras e entrevistas, eu não deixo de aceitar e aí eu tento coordenar com o consultório. Reagendar os pacientes que tiverem por esses dias, certo? Beth, quando é que você começou a se interessar por esse nicho da família? Quando você começou a se interessar pela infância no seu trabalho? Bom, Gabriel, eu tive uma infância muito boa, né? Uma infância difícil, mas uma infância muito boa. E eu fui professora do ensino fundamental e fui uma daquelas professoras que já eram um pouquinho diferentes da época, porque eu sempre mantive muito viva a minha infância dentro de mim. Então, eu era uma professora muito divertida. E as crianças me divertem muito. Então, eu comecei como professora, aí, estando dentro do magistério, eu achei necessidade de cursar pedagogia. Aí eu cursei pedagogia, já era orientadora, me encostei nas dificuldades de aprendizagem, e aí eu me encostei nas dificuldades de aprendizagem. É lógico que eu entrei na psicologia, certo. E aí eu fui fazer psicologia. Com quantos anos você fez faculdade, Beth? Olha, eu me formei com 18 anos no magistério. Aí falei para o meu pai, agora eu vou estudar, vou fazer faculdade. Ele falou, não, a senhora você vai trabalhar, ajudar aqui em casa. Então, eu fiz pedagogia quando eu já estava grávida, com 24 anos, da minha primeira filha. Aí vieram os 4 filhos e eu fui fazer psicologia, que é a minha paixão verdadeira. Me formei com 40 anos. Que bacana. Até agora eu estou só na área como psicoterapeuta infantil de adolescentes e adultos, né? Certo. É mais difícil ser uma psicoterapeuta infanto-juvenil do que de adultos? Sem dúvida. Por quê? Porque a criança não expressa aquilo que ela sente. Você tem que captar aquilo na brincadeira, no lúdico, né? Então, é muito mais difícil, porque você tem que ter um olhar diferente, né? A escuta é toda simbólica. E o adolescente também é muito difícil, né? Porque quando o adolescente chega, eu já pergunto, você está aqui porque você quer ou você veio na marra? Se ele fala que ele veio na marra, eu já falo, então eu não te atendo. Certo. Então, quem é terapeuta infantil atende qualquer população. Agora, quem é terapeuta de adulto não consegue trabalhar com infantil, com adolescência, porque é outro universo. E entre atender crianças e atender adolescentes, o que é mais complicado? A criança, porque não consegue se expressar ainda, ou o adolescente, porque vem com aquela descarga de raiva e hormônios e fala demais? O adolescente é difícil porque o adolescente já vem todo defendido, né?
Então, se você não capta o adolescente no vínculo, claro, todo paciente, a terapia é vínculo, né? Mas o adolescente, ele vem muito defendido, muito protegido. Então, até você fazer o vínculo com o adolescente é complicado. É trabalhoso. Também depois é uma maravilha, é uma doçura. E dizem que os psicólogos ficam viciados em analisar as pessoas, sem querer. Como você faz com seus netos? Eu não quero. Eu não analiso. Gabriel, quando eu era uma jovem profissional, a gente traz esse ranço, né, de querer psicologizar tudo. Mas hoje eu sei separar muito bem os papéis. Se eu vou analisar meus netos, eu enlouqueço. Claro. Então, e eu não serei uma avó. Então, hoje eu sei separar muito bem os meus papéis. Eu só consigo, outro dia estava conversando com uma paciente, eu só consigo analisar no meu consultório e na minha poltrona. Se eu não estou lá sentadinha, eu não consigo. Se mudar de posição, já muda a cabeça. Não, já muda a cabeça. Joia. Beth, você é escritora também. Você tem Sou. uma coluna na revista Pais e Filhos e publicou 5 livros que abordam as relações familiares. Eu vou te pedir para citá-los e qual é a contribuição que você sente que você deu para o mundo com essas produções literárias. Tá bom. Eu sou uma profissional que eu vivo aquilo que eu faço, né? Eu sou muito intensa. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi Criando Filhos em Tempos Difíceis, Atitudes e Brincadeiras para uma Infância Feliz. Porque eu percebi, esse livro eu escrevi faz uns 15 anos, que naquela época eu já estava recebendo crianças muito comprometidas, com diagnósticos, com doenças, vamos dizer, de adultos, tanto física como emocionais. Então, eu escrevi sobre a importância do brincar. As nossas crianças estavam perdendo a infância, o tempo para as brincadeiras. Aí, falando de criança, na sequência, é claro que me veio o seguinte, que é criando adolescentes em tempos difíceis, porque eu fico indignada com a forma como a sociedade rotula os adolescentes, de aborrecentes. Então, eu percebo que o adolescente já recebe um papel, o de ser o marginal, o aborrecente, aquele que está sempre causando coisas, e não é assim. Às vezes o aborrecente pode ser o pai, né? Meu Deus, o adolescente é um doce. Aquilo é uma defesa, é uma imagem que a sociedade dá para ele. É um papel, e ele incorpora, do desajustado. Aí, falando de adolescentes e de crianças, as demandas do consultório, né? Aquelas mães que chegam sempre culpadas, você não sabe cuidar, a culpa é tua, a culpa é tua. E mãezinhas já com um peso enorme nas costas. Então, eu escrevi A Culpa é da Mãe, que é best-seller, né? Aliviando, tirando essa culpa das mães. Né? A culpa só atrapalha. Refutando um pouquinho de Freud, de repente? Exatamente, exatamente. A culpa não é da mãe, não, seu Freud. Tanto que, na sequência, eu escrevi, bom, se a culpa é da mãe, cadê o pai dessa criança? Maravilhoso. Na sequência, eu escrevi, cadê o pai dessa criança? E o último foi Avós e Sogras, Dilemas e Delícias da Família Moderna, porque 60% dos conflitos familiares acontecem entre sogras e noras. Nossa. Então, aí eu já abordo a família. Então, eu vim com a criança, ela foi crescendo e cheguei na família. Agora, acho que o próximo vai ser Filho Criado, Trabalho Dobrado. Que ótimo. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a alguns segundos a gente volta com a Beth para falar sobre bullying e os seus efeitos na vida das pessoas.